Nunca imaginei que meu próprio filho me olharia nos olhos e diria: "Lugar de doido é aí, pai." Aquelas palavras caíram sobre mim como uma sentença de morte. Fiquei paralisado, como se cada músculo do meu corpo tivesse esquecido como se mover. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. Foi ali, naquele corredor frio de azulejos brancos, que entendi o verdadeiro significado da traição. Meu nome é Sebastião Nogueira. Durante 68 anos, acreditei que conhecia bem as pessoas. Construí uma fábrica têxtil do zero, criei 2 filhos após perder minha esposa para o câncer e pensei que tinha feito tudo certo. Quanta ingenuidade a minha! Às vezes me pergunto se o problema foi ter dado demais, se o amor em excesso acaba por criar filhos que enxergam o pai apenas como um provedor, nunca como um ser humano. Tudo começou numa manhã comum de quinta-feira. O café estava servido como de costume, o jornal dobrado ao lado da xícara e meus remédios para a pressão organizados pela empregada. Morava, numa mansão no Leblon que construí com o suor do meu trabalho. Kleber, meu filho, desceu as escadas acompanhado daquela que eu considerava minha filha por afinidade, Vanessa. Notei algo diferente no ar, aquele tipo de tensão que precede tempestades. "Pai, vamos almoçar fora hoje? Descobri um restaurante novo que você vai adorar", disse Kleber com um sorriso que agora percebo era falso como nota de R$3. Aceitei, claro. Sempre gostei de passar tempo com meu filho, mesmo depois que Vanessa entrou em nossas vidas e as coisas começaram a mudar sutilmente. Entramos no carro, um SUV luxuoso que eu havia dado de presente a ele no ano anterior. A conversa fluía normalmente. Negócios, política, o tempo. Nada que indicasse o que estava por vir. Depois de 40 minutos, percebi que estávamos indo para um bairro que não reconhecia. "Onde fica esse restaurante?" perguntei. "É uma surpresa", respondeu ele, trocando olhares cúmplices com Vanessa pelo retrovisor. Chegamos a um prédio branco, com um letreiro discreto: Instituto Esperança. Achei estranho, mas Kleber explicou rapidamente. "Só vamos visitar um amigo meu que trabalha aqui antes do almoço. É rápido." Acreditei. Por que não acreditaria no meu próprio filho? A recepção parecia a de qualquer clínica, limpa, asséptica, com aquele cheiro característico de álcool e desinfetante. Uma mulher de jaleco branco nos recebeu com um sorriso profissional. "Dr. Mateus está esperando", ela disse. Fomos conduzidos a uma sala e foi aí que comecei a sentir que algo estava errado. O tal doutor começou a me fazer perguntas estranhas. Se eu sabia que dia era, se lembrava o nome do presidente, se tinha episódios de confusão mental. "O que é isso, Kleber? Que tipo de brincadeira é essa?" perguntei, começando a ficar irritado. Foi quando 2 enfermeiros entraram na sala, grandes, fortes, com expressões neutras treinadas para não demonstrar emoção. Meu filho se afastou, como quem recua de um animal perigoso. "Pai, você vai ficar aqui uns dias", disse ele, com uma voz que não reconheci. "Vanessa e eu vamos viajar para Angra e ela não quer que você fique sozinho em casa." Tentei argumentar. Senti a indignação subindo pela garganta, mas ele continuou. "O senhor anda muito esquecido, não está bem da cabeça, e lugar de doido é aí." Naquele momento, vi nos olhos do meu filho algo que nunca tinha visto antes. Uma frieza calculista, um desprezo mal disfarçado. Vanessa nem teve a decência de entrar. Ficou no carro, provavelmente contando os minutos para se livrar do velho inconveniente que atrapalhava seus planos. Eles me deixaram ali, como quem abandona um móvel velho à beira da estrada. Assinaram papéis, conversaram em voz baixa com o médico e saíram sem olhar para trás. Não houve abraço de despedida, não houve um "voltamos logo", apenas o silêncio ensurdecedor da traição. Fui conduzido para um quarto simples com 2 camas. Meu companheiro de quarto era um senhor de cabelos brancos que olhava fixamente para a janela. Sentei na cama vazia, ainda vestido com a roupa que havia escolhido para o almoço especial. Minhas mãos tremiam, mas não de doença,
de raiva, de choque, de dor. Foi naquele momento, sozinho entre estranhos, que algo dentro de mim mudou. A tristeza deu lugar a uma determinação fria. Eles não sabiam, mas eu ainda tinha acesso ao aplicativo do banco pelo celular que haviam esquecido de tirar de mim. Enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enrugado, tomei uma decisão. Isso não ficaria assim. Naquela primeira noite no Instituto Esperança, não consegui dormir. Fiquei observando o teto branco, contando as manchas de infiltração, enquanto minha mente revivia cada momento daquele dia fatídico. O funcionário noturno passou algumas vezes pelo corredor, seus passos ecoando no piso de vinil. Meu companheiro de quarto, que mais tarde descobri se chamar Antônio, ou Toninho, como todos o chamavam, dormia um sono inquieto, murmurando palavras desconexas. Amanhã chegou com o barulho metálico dos carrinhos de medicação. Uma enfermeira de meia-idade entrou no quarto com passos apressados. "Bom dia! Hora do remédio, seu Antônio!" ela disse, ignorando-me inicialmente. Depois virou-se para mim com um copo plástico contendo 2 comprimidos. "O senhor também, seu Sebastião. Ordens do doutor. Mateus." Olhei para aqueles comprimidos, um branco, outro amarelado, e senti um nó na garganta. "O que é isso?" perguntei, tentando manter a dignidade. "É para ajudar na adaptação." Ela respondeu vagamente, já se virando para sair. "Não vou tomar nada sem saber o que é. Não tenho problema mental. Meu filho me trouxe aqui contra a minha vontade", disse com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesmo. A enfermeira suspirou como quem já ouviu aquela história 1000 vezes. "Todos dizem isso no começo, seu Sebastião. O médico vai passar aqui mais tarde." Ela saiu, deixando os comprimidos sobre o criado mudo. Assim que a porta se fechou, joguei-os no vaso sanitário do pequeno banheiro anexo ao quarto. Não ia me entorpecer. Precisava manter a mente clara. O café da manhã foi servido em uma bandeja de plástico, mingau de aveia, uma banana e um copo de suco artificial que tinha gosto de produtos químicos. Comi mecanicamente, observando os outros pacientes no refeitório coletivo. Alguns conversavam animadamente, como se estivessem em um café da manhã normal. Outros olhavam fixamente para o nada, perdidos em mundos que só eles conheciam. Percebi então que estava em um lugar onde as fronteiras entre sanidade e loucura eram mais tênues do que imaginamos. Foi durante esse café da manhã que conheci melhor Cida, a enfermeira-chefe. Diferente da enfermeira da medicação, Cida tinha um olhar atento e gentil. Enquanto organizava as bandejas, parou ao meu lado. "O senhor mal tocou na comida", comentou com genuína preocupação. "Não tenho muito apetite quando estou preso", respondi, sem esconder a amargura. Em vez de se ofender, ela sentou-se à minha frente, algo que parecia contra as regras do local. "Quanto tempo faz que o senhor perdeu sua esposa?" perguntou, surpreendendo-me com a pergunta inesperada. 15 anos, respondi automaticamente. "Como sabe disso?" "Está na sua ficha. Também diz que o senhor teve um AVC leve há 3 anos, mas se recuperou bem. Diz que tem episódios de confusão mental e agressividade." Ela fez uma pausa significativa. "Mas isso não bate com o homem que estou vendo na minha frente. Aquele foi o primeiro momento de esperança desde que cruzei as portas daquele lugar. Alguém percebia que havia algo errado na minha internação." Contei brevemente o que tinha acontecido, sobre a viagem para Angra, sobre as palavras cruéis de Kleber. "Seu filho e sua nora vão ficar quanto tempo fora?" ela perguntou, depois de ouvir atentamente. 3 semanas. É o tempo que planejaram ficar em Angra. Cida olhou para os lados, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. "Olha, seu Sebastião, não posso fazer muito, mas vou falar com o Dr. Nelson. Ele é o diretor daqui e é um homem justo. Enquanto isso..." ela hesitou antes de continuar. "O senhor tem algum outro parente ou amigo que possa ajudar?" Pensei imediatamente em Luciana, minha filha que morava em Portugal, e em Paulo Roberto, meu amigo advogado de longa data. "Tenho, mas não memorizei os números de telefone. Tudo está no meu celular que meu filho levou."
Entendo. Cida levantou-se, recolhendo minha bandeja. Vou ver o que posso fazer. Enquanto isso, tente não entrar em conflito com ninguém. O senhor está sendo observado o tempo todo. Os dias seguintes foram um exercício de paciência e observação. Participei das atividades em grupo. Pintura, musicoterapia, jogos de tabuleiro. Sempre atento a tudo e todos ao meu redor. Durante uma sessão de terapia em grupo, fiquei chocado com as histórias dos outros pacientes. Muitos estavam ali por problemas reais, lutando contra demônios invisíveis que eu não podia imaginar. Outros, como descobri depois, estavam ali pelo mesmo motivo que eu. Eram inconvenientes para suas famílias. No terceiro dia, Cida apareceu durante o horário de descanso com um objeto escondido no bolso do jaleco. Meu celular pessoal, sussurrou, entregando-me discretamente o aparelho. Use no banheiro, onde não há câmeras. Tenho que pegá-lo de volta em 1 hora. Com as mãos trêmulas, tranquei-me no banheiro. Primeiro, liguei para Luciana. Eram 3 da tarde no Brasil, o que significava que em Portugal já eram 8 da noite. Ela atendeu no segundo toque. Alô? A voz da minha filha, mesmo distante, trouxe lágrimas aos meus olhos. Luciana, é o pai. Minha voz falhou, traindo a emoção que tentava controlar. Pai, que número é esse? Está tudo bem? Contei tudo em um sussurro apressado. A internação, as palavras de Kleber, a suspeita de que queriam se livrar de mim para sempre. Luciana ficou em silêncio por alguns segundos e pude ouvir sua respiração entrecortada. Aquele desgraçado, ela finalmente disse com uma raiva contida. Vou comprar uma passagem agora mesmo. Estarei aí em 2 dias no máximo. Não, espere, interrompi. Não quero que ele saiba que você está vindo. Preciso de tempo para descobrir o que realmente está acontecendo. Você consegue falar com Paulo Roberto? Consigo, claro. Vou ligar para ele imediatamente. Peça que ele venha me visitar como se fosse um conhecido qualquer. E diga para não confrontar Kleber ainda. Depois de desligar, liguei para o banco. A chamada foi transferida algumas vezes até que reconheci a voz de Joana, a gerente que cuidava das minhas contas há anos. Dona Joana, é Sebastião Nogueira. Seu Sebastião, que surpresa! Seu filho esteve aqui ontem, tentando fazer algumas transferências, mas como não tinha procuração, meu coração acelerou. Que tipo de transferências? Ele queria mover praticamente todo o saldo das suas contas principais para uma conta conjunta que vocês têm. Disse que o senhor estava hospitalizado e precisava do dinheiro para o tratamento. A audácia de Kleber era impressionante. A conta conjunta havia sido criada anos atrás para emergências, mas mantinha apenas um saldo mínimo. Se ele conseguisse transferir tudo para lá, teria acesso livre ao meu patrimônio. Joana, preciso da sua ajuda. Estou sendo mantido no Instituto Esperança contra minha vontade. Meu filho me internou aqui alegando problemas mentais que não tenho e agora está tentando acessar meu dinheiro. Houve um silêncio do outro lado da linha. Joana sempre foi discreta e profissional, mas tínhamos uma relação de confiança construída ao longo de décadas. O que o senhor precisa que eu faça? Ela perguntou finalmente. Primeiro, bloqueie todos os cartões vinculados às minhas contas. Depois, quero transferir os principais valores para novas contas, em outro banco que só eu tenha acesso. Isso pode ser feito, mas preciso da sua autorização presencial ou de uma procuração. Paulo Roberto irá até aí hoje mesmo com uma procuração que fiz ano passado, prevendo situações de emergência. Ele tem poderes para isso. Quando desliguei, senti uma mistura de medo e determinação. O plano começava a tomar forma na minha cabeça. No mesmo dia, consegui falar com Paulo Roberto, que ficou indignado com a situação. Sebastião, isso é sequestro, cárcere privado. Vamos à polícia imediatamente. Ainda não, respondi. Quero entender até onde vai essa conspiração. Kleber não faria isso sozinho. Preciso saber quem mais está envolvido e o que pretendem fazer com meu patrimônio. Paulo concordou relutantemente. Vou te visitar amanhã como um conhecido e vou ao banco com a procuração que você me deu.
Naquela noite, deitado na cama estreita do instituto, refleti sobre como havia chegado àquela situação. Lembrei-me do dia em que Kleber apresentou Vanessa, 5 anos atrás. Ela era deslumbrante, ex-modelo, com um sorriso cativante e uma inteligência afiada. No início, parecia genuinamente gostar de mim. Chamava-me de pai e me incluía nos planos deles. A mudança começou gradualmente após o casamento, quando sugeriram que eu fosse morar com eles na mansão, para não ficar sozinho, disseram. No começo, era agradável ter companhia novamente, mas logo percebi que estava sendo isolado dos meus amigos. Os jantares semanais com Paulo Roberto foram ficando mais raros. As visitas à casa de praia em Búzios, onde encontrava velhos conhecidos, foram suspensas sob o pretexto de que o ar marinho não fazia bem à minha saúde. Quando tive um AVC leve há 3 anos, a situação piorou. Embora tenha me recuperado quase completamente, com apenas uma leve dificuldade na perna esquerda, Vanessa começou a espalhar para todos que eu estava senil, que tinha episódios de confusão. Kleber, sempre tão influenciável, acabou comprando essa narrativa. A verdade dolorosa era que eu havia me tornado um estorvo para os planos deles. Mais tarde descobriria que Vanessa queria vender a mansão do Leblon, avaliada em milhões, para comprar um apartamento de cobertura em Miami. Também planejavam assumir o controle total da fábrica têxtil Nogueira, afastando-me definitivamente da administração. O 4º dia no instituto trouxe uma visita importante, Dr. Nelson, o diretor. Cida deve ter falado com ele, porque chegou ao meu quarto sem avisar, durante o horário de descanso. Senhor Nogueira, sou o doutor Nelson Ribeiro, diretor do instituto. Gostaria de conversar um pouco com o senhor, se possível. Era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e óculos de armação fina. Seu rosto transmitia seriedade, mas também uma compaixão que parecia genuína. Claro, doutor. Já estava na hora de alguém da direção aparecer para explicar por que estou sendo mantido aqui contra minha vontade. Ele fechou a porta e sentou-se na única cadeira do quarto. A enfermeira Cida me procurou com algumas preocupações sobre sua internação. Gostaria de ouvir sua versão dos fatos. Durante meia hora, contei tudo, sem omitir nenhum detalhe. O Dr. Nelson ouviu atentamente, fazendo poucas anotações. Quando terminei, ele retirou os óculos e esfregou os olhos, parecendo cansado. Sr. Nogueira, infelizmente, seu caso não é único. Nos últimos anos, temos visto um aumento no número de idosos internados por familiares com motivações questionáveis. A lei tenta proteger, mas há brechas. E o que o senhor pretende fazer a respeito? Perguntei diretamente. Vou solicitar uma reavaliação completa do seu estado mental, conduzida por mim pessoalmente. Se confirmar o que estou vendo, um homem perfeitamente lúcido, poderei emitir um laudo contradizendo o diagnóstico inicial. Ele fez uma pausa. Mas preciso alertá-lo que isso pode não ser suficiente para libertá-lo imediatamente. Seu filho tem um diagnóstico assinado pelo Dr. Mateus, que é um médico respeitado, mesmo que flexível em certas situações. Estou montando um plano, revelei. Minha filha está voltando de Portugal e meu advogado está cuidando da parte financeira. Só preciso de tempo e de um telefone para coordenar tudo. Dr. Nelson assentiu lentamente. Posso permitir que use meu telefone pessoal em meu consultório 2 vezes por dia. Oficialmente, estará participando de sessões de terapia individual. Aquele foi o ponto de virada. Com a ajuda do doutor Nelson, consegui comunicar-me regularmente com Paulo Roberto e Luciana. Através deles, descobri coisas que gelaram meu sangue. Kleber havia visitado um corretor imobiliário para avaliar a mansão. Vanessa tinha esvaziado o closet da minha falecida esposa, vendendo joias de família em um antiquário no centro. E mais perturbador, ambos haviam consultado um advogado especializado em interdição judicial de idosos. Paulo Roberto agiu rapidamente.
Além de bloquear meus cartões, ele transferiu parte significativa do meu patrimônio para novas contas e entrou com um pedido de habeas corpus baseado no novo laudo do Dr. Nelson. Também conseguiu uma medida cautelar impedindo qualquer transação imobiliária envolvendo a mansão. Durante esse tempo, Toninho, meu companheiro de quarto, tornou-se um amigo improvável. Nos momentos de lucidez, que eram mais frequentes do que os médicos acreditavam, ele compartilhava histórias de sua vida como professor universitário antes do Alzheimer. Foi durante uma dessas conversas que ele me deu o conselho que mudaria tudo. Sebastião, se você tem a chance de dar o troco, não pense duas vezes. Eu nunca tive essa oportunidade. Meu filho me largou aqui e nunca mais voltou, nem nas datas comemorativas. Seus olhos marejaram. Às vezes, a única forma de ensinar uma lição é através da dor. Alguns só aprendem assim. Quando completei 2 semanas no instituto, Luciana finalmente chegou ao Brasil. Ela veio diretamente para o instituto, trazendo roupas novas e a determinação feroz que sempre admirei nela. Juntos, finalizamos o plano que seria executado quando Kleber e Vanessa retornassem de Angra. Paulo Roberto contratou um investigador particular que descobriu ainda mais. Kleber estava desviando dinheiro da fábrica há pelo menos 1 ano, criando fornecedores fantasmas. Vanessa mantinha um relacionamento extraconjugal com um arquiteto que, coincidentemente, seria o responsável pela reforma da cobertura em Miami. A teia de mentiras e traições era mais extensa do que eu poderia imaginar. Na véspera do retorno deles, Dr. Nelson me chamou ao seu consultório. Está tudo pronto para amanhã, disse ele. Consegui a autorização judicial para sua liberação, baseada no meu laudo e nas evidências que seu advogado apresentou. Mas entendo que o senhor quer esperar para confrontá-los. Exatamente, confirmei. Quero ver a expressão no rosto deles quando perceberem que o velho não era tão senil quanto pensavam. Naquela noite, não consegui dormir. Deitado na cama do instituto, revivia cada momento dos últimos anos, identificando sinais que havia ignorado. Conversas suspeitas, comportamentos estranhos. A dor da traição era intensa, mas algo novo havia nascido dentro de mim. Uma determinação de ferro, uma vontade inabalável de fazer justiça, não apenas por mim, mas por todos os Toninhos deste mundo que nunca tiveram a chance de se defender. Na manhã seguinte, tomei um longo banho, vesti as roupas que Luciana havia trazido e aguardei. Paulo Roberto chegou cedo, trazendo os documentos necessários e a notícia de que Kleber e Vanessa haviam desembarcado no Rio na noite anterior. A armadilha estava pronta. Era hora de mostrar que este velho ainda tinha alguns truques na manga. Quando saí pelos portões do Instituto Esperança, após 17 dias de confinamento, senti o sol no rosto como uma bênção. Não era mais o mesmo homem que havia entrado ali contra sua vontade. Estava transformado, fortalecido pela adversidade, determinado a ensinar uma lição que meu filho jamais esqueceria. O carro de Paulo Roberto nos aguardava. Dentro dele, Luciana segurava minha pasta de documentos com as provas que havíamos coletado. Ao seu lado, Carmen Albuquerque, a assistente social que Paulo havia contatado, revisava os formulários de denúncia de maus tratos contra idosos. No banco da frente, um oficial de justiça segurava os mandados que seriam apresentados. Estão todos a postos na mansão, informou Paulo, consultando o celular. Os jornalistas chegaram discretamente, como combinado. Os policiais estão em um carro não identificado, aguardando nosso sinal. Respirei fundo, sentindo o peso e a importância daquele momento. Vamos, disse finalmente. Está na hora de Kleber e Vanessa aprenderem que lugar de filho ingrato não é administrando o patrimônio do pai. O carro partiu em direção ao Leblon, onde o acerto de contas me aguardava. Enquanto observava a cidade pela janela, pensei em como tudo havia começado com aquelas palavras cruéis. Lugar de doido é aí. Mal sabia meu filho que aquela frase mudaria para sempre o destino de nossa família.
O trajeto do Instituto Esperança até o Leblon parecia interminável. Cada semáforo, cada curva me aproximava do confronto que eu tanto planejara. As ruas do Rio passavam pela janela como flashes de memória. Tantos anos construindo uma vida que eu acreditava sólida, protegida. Como pude ser tão ingênuo? "O senhor está bem, pai?" perguntou Luciana, notando meu silêncio prolongado. "Estou revisando mentalmente cada passo", respondi, ajustando o relógio de pulso que Paulo Roberto havia trazido para mim. Um Patek Philippe que ganhei quando a fábrica completou 25 anos. Não quero que nada dê errado. O plano era preciso como uma operação militar. Paulo Roberto coordenaria a parte legal, apresentando os documentos e mandados. Luciana seria meu apoio emocional e testemunha do abandono. Carmen, a assistente social, documentaria tudo para o processo de negligência contra idoso. Os jornalistas, de 3 veículos diferentes, garantiriam que a história não fosse abafada pelo dinheiro ou influência que Kleber pudesse ter. "Chegamos ao perímetro", informou Paulo, reduzindo a velocidade ao entrar nas ruas arborizadas do Leblon. O investigador acabou de confirmar que eles estão em casa. Chegaram ao condomínio há cerca de 1 hora. Meu coração acelerou. Estávamos a apenas 2 quarteirões da mansão onde criei meus filhos, onde celebramos aniversários, natais, formaturas, onde enterrei metaforicamente minha esposa Margarida, guardando seus pertences como relíquias sagradas. As mesmas relíquias que Vanessa havia vendido sem o menor respeito. "Vamos estacionar a uma distância estratégica", continuou Paulo. "O oficial de justiça vai na frente com os policiais, como combinado." Nós esperamos o sinal. Quando o carro parou, Luciana apertou minha mão. "Tem certeza que quer fazer isso, pai? Ainda podemos resolver de outra forma." Olhei para minha filha, tão parecida com a mãe, com aqueles olhos que pareciam enxergar através das pessoas. "Tenho certeza absoluta. Algumas lições precisam ser públicas para serem aprendidas." Enquanto aguardávamos, deixei minha mente voltar às 2 semanas no instituto. Lembrei-me de Toninho, meu companheiro de quarto, e suas palavras durante um raro momento de lucidez total. "Sabe o que é pior que ser abandonado, Sebastião? É ser esquecido. Meu filho nem se lembra mais que estou vivo. Pelo menos o seu ainda se deu ao trabalho de te trair ativamente." Aquelas palavras tinham me perseguido. A traição de Kleber era dolorosa precisamente porque ainda havia um vínculo a ser rompido. Ele ainda se importava o suficiente para querer se livrar de mim. Havia uma perversidade nesse paradoxo que me atormentava. O telefone de Paulo tocou, interrompendo meus pensamentos. "Estão posicionados, podemos avançar." Caminhamos lentamente até a mansão. Eu insisti em usar apenas a bengala, recusando o braço de apoio que Luciana ofereceu. Queria chegar por meus próprios meios, ereto, digno, contrariando a imagem do velho debilitado que Kleber havia pintado para justificar minha internação. Ao virar a esquina, avistei a cena que o investigador havia descrito. Kleber e Vanessa na calçada, diante do portão da mansão, visivelmente agitados. Ele tentava inserir a chave na fechadura, sem sucesso. Ela gesticulava nervosamente, consultando o celular repetidas vezes. "As fechaduras foram trocadas ontem", sussurrou Paulo com um meio sorriso. "E os cartões bloqueados há 2 horas, quando confirmamos que haviam voltado." Aproximamo-nos silenciosamente até estarmos a apenas alguns metros deles. Foi Vanessa quem nos viu primeiro. Seus olhos se arregalaram, seu rosto bronzeado de Angra empalideceu instantaneamente. "Kleber", ela murmurou, cutucando meu filho. Quando Kleber se virou e me viu, ereto, bem vestido, acompanhado daquele pequeno exército de justiça, sua expressão foi algo que jamais esquecerei. Um misto de choque, medo e, curiosamente, alívio. Como se parte dele estivesse feliz por ter sido descoberto, por não precisar mais sustentar a farsa. "Pai", ele balbuciou, o que está acontecendo?" "Boa pergunta, filho", respondi, mantendo a voz firme apesar da emoção.
Eu estava prestes a te perguntar a mesma coisa. Como é a sensação de voltar de férias e encontrar as portas fechadas? Imagino que não seja tão perturbadora quanto ser abandonado em um hospício contra a própria vontade. Nesse momento, os carros dos jornalistas estacionaram discretamente. As câmeras começaram a ser posicionadas, não de forma ostensiva, mas suficientemente visíveis para que Kleber e Vanessa notassem. Isso é um absurdo. Vanessa recuperou-se rapidamente, assumindo uma postura defensiva. Seu pai estava tendo episódios sérios de confusão mental. O médico confirmou. Foi por preocupação para o bem dele. Senhora Vanessa Peixoto Nogueira, o oficial de justiça avançou, interrompendo sua falsa indignação. Tenho aqui um mandado para a apresentação de documentos relacionados à internação do Sr. Sebastião Nogueira. Há indícios de fraude médica e cárcere privado. O sangue pareceu drenar completamente do rosto dela. Kleber deu um passo à frente, tentando assumir o controle da situação. Deve haver algum mal-entendido. Meu pai estava... Ele parou ao ver Luciana emergir de trás de mim. Lu, o que você está fazendo aqui? Pensei que estivesse em Portugal. Surpresa, maninho, respondeu Luciana com uma frieza que não combinava com seu temperamento normalmente caloroso. Vim correndo quando soube que você tinha trancafiado nosso pai em um hospício para poder vender a casa e esvaziar as contas bancárias. Alguns vizinhos começaram a aparecer em suas janelas e portões, atraídos pela comoção. Entre eles, reconheci Dona Celeste, que morava na casa ao lado há mais de 30 anos e tinha sido grande amiga de Margarida. É melhor entrarmos e conversarmos em particular, sugeriu Kleber, suando visivelmente apesar da brisa fresca daquela manhã. Não, respondi com firmeza. O que temos para conversar será feito aqui mesmo diante de testemunhas. Já passei tempo demais isolado por suas mentiras. Paulo Roberto fez um sinal discreto e os jornalistas se aproximaram um pouco mais. Um deles, que reconheci como repórter de um importante jornal, começou a filmar com um pequeno equipamento. Sebastião, por favor, implorou Kleber, notando as câmeras. Vamos resolver isso em família. Família? A palavra saiu da minha boca como veneno. Que família, Kleber? Aquela que você destruiu no momento em que disse lugar de doido é aí? Ou a família que você planejava manter enquanto torrava meu dinheiro em Miami? Vanessa arregalou os olhos. Como eu sei sobre Miami, completei. Sei de tudo, minha querida nora. Sobre o apartamento, sobre o arquiteto com quem você tem um caso, sobre as joias da minha falecida esposa que você vendeu. Sei sobre os desvios na fábrica, sobre a consulta com o advogado especializado em interdição de idosos. Cada revelação era como um golpe físico em ambos. Kleber cambaleou, apoiando-se no portão da mansão. Vanessa levou a mão à boca, seus olhos calculistas buscando uma saída. Temos provas de tudo, continuou Paulo abrindo uma pasta. Extratos bancários, registros telefônicos, depoimentos de funcionários da fábrica, avaliação do antiquário onde as joias foram vendidas. Carmen Albuquerque avançou, seu crachá de assistente social claramente visível. Senhor Kleber Nogueira, estou aqui representando a Delegacia de Proteção ao Idoso. Temos evidências suficientes para abrir um inquérito por maus tratos, apropriação indébita e cárcere privado. Os vizinhos já não disfarçavam sua curiosidade. Pequenos grupos se formavam na calçada, murmurando entre si. Reconheci vários rostos. Pessoas que me conheciam há décadas, que tinham visto Kleber crescer. Por que, filho? Perguntei, permitindo que um pouco da minha dor transparecesse. O que eu fiz para merecer isso? Não te dei tudo? Não confiei a você os negócios da família? Foi como se algo quebrasse dentro de Kleber. Seus ombros caíram, sua expressão arrogante desmoronou. Por um momento vi nele o menino que eu havia criado, inseguro, sempre buscando aprovação. Foi ideia dela, murmurou, apontando para Vanessa sem olhá-la nos olhos. Seu covarde! Vanessa explodiu. Agora vai me culpar?
Quem assinou os papéis da internação foi você. Quem entrou com pedido de procuração no banco foi você. Aquela troca de acusações era patética e dolorosa de assistir. Eles se desmanchavam diante da primeira adversidade real, jogando um contra o outro como crianças pegas em uma travessura. Chega! Minha voz cortou o ar com uma autoridade que surpreendeu até a mim mesmo. Não me interessa de quem foi a ideia. Vocês dois conspiraram contra mim, tentaram me destruir, roubar o que construí ao longo de uma vida. Os jornalistas agora filmavam abertamente. Um deles se aproximou com um microfone, mas Paulo gentilmente o manteve à distância. Aquele era um acerto de contas familiar, não um espetáculo midiático, embora eu quisesse testemunhas. Senhor Sebastião, interveio o oficial de justiça, temos autorização para entrar no imóvel e verificar se houve remoção indevida de bens. Assenti. Do bolso interno do paletó, tirei uma chave nova, a que Paulo Roberto havia providenciado após a troca das fechaduras. Entreguei-a ao oficial, que se dirigiu ao portão. Não podem fazer isso, protestou Vanessa. Esta casa é nossa também. Na verdade, não é, corrigiu Paulo. A mansão está registrada exclusivamente em nome do senhor Sebastião Nogueira, sem inclusão de herdeiros ou terceiros. O senhor e a senhora são apenas residentes, não proprietários. Enquanto o oficial abriu o portão, virei-me para encarar Kleber diretamente. Você se lembra do que me disse naquele corredor do Instituto Esperança? Lugar de doido é aí. Pois bem, filho, quero que saiba que não guardo rancor. De verdade. Kleber levantou os olhos, uma fagulha de esperança surgindo em seu rosto. Pai, Mas também quero que saiba, continuei, que tive muito tempo para pensar durante aquelas 2 semanas e tomei algumas decisões importantes sobre o futuro da nossa família e dos nossos negócios. Foi quando revelei as mudanças que havia implementado enquanto eles curtiam Angra dos Reis. Expliquei sobre a transferência de 40% das ações da fábrica têxtil Nogueira para um fundo de participação nos lucros, beneficiando os funcionários mais antigos, muitos dos quais tinham dedicado suas vidas à empresa tanto quanto eu. Contei sobre a doação de outros 30% para uma fundação que construiria centros de apoio para idosos abandonados que se chamaria Fundação Toninho, em homenagem ao meu companheiro de quarto. E, finalmente, sobre os 30% restantes que foram transferidos para Luciana, que retornava definitivamente ao Brasil para assumir a presidência da empresa. Quanto a você, Kleber, prossegui, observando seu rosto empalidecer a cada revelação, não vou deixá-lo na miséria. Há um apartamento de 2 quartos em Copacabana, comprado quando a fábrica estava começando. Não é luxuoso, mas é digno. E há uma vaga de gerente júnior na seção de controle de qualidade. O salário é compatível com o mercado. Gerente júnior? Ele balbuciou incrédulo. Eu era o vice-presidente. E eu era seu pai, não um estorvo a ser descartado em um hospício, rebati, mantendo a voz controlada. Considere isso uma oportunidade de reconstrução. Se quer recuperar minha confiança e seu lugar na empresa, terá que começar do zero e provar seu valor. Nesse momento, Vanessa deu um passo à frente, seus olhos faiscando de raiva. Você não pode fazer isso. Temos direitos. Vamos contestar judicialmente. Paulo Roberto sorriu pela primeira vez naquela manhã. A senhora é bem-vinda para tentar, senhora Nogueira. Mas devo alertar que temos provas documentadas de fraude, tentativa de interdição ilegal, desvio de bens e maus tratos contra idoso, sem contar o registro do seu envolvimento extraconjugal, que certamente seria mencionado em qualquer processo. O rosto dela contorceu-se em uma máscara de ódio. Voltou-se para Kleber, como se esperasse que ele finalmente tomasse uma atitude. Mas meu filho apenas olhava para o chão, derrotado. Foi quando aconteceu algo que eu não havia previsto. Kleber caiu de joelhos na calçada. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, inicialmente silenciosas, depois acompanhadas de soluços que pareciam vir do fundo de sua alma. Pai, ele conseguiu dizer entre os soluços.
Eu não sei o que aconteceu comigo. Como pude fazer isso? Meu próprio pai. Vanessa olhou para ele com nojo. Levante-se, seu fraco. Ainda podemos lutar. Mas Kleber continuou ali, de joelhos, chorando como uma criança. Me perdoa, pai. Por favor, eu não queria. Me deixei levar. Confesso que aquela cena me abalou. Ver meu filho, um homem de 42 anos, vice-presidente de uma empresa, pai de família, reduzido a um menino choroso implorando perdão, mexeu com algo profundo dentro de mim. Por um instante, lembrei-me dele aos 6 anos, pedindo desculpas por ter quebrado o relógio do meu pai, que eu guardava com carinho. Vanessa, percebendo que havia perdido o controle da situação, começou seu próprio colapso. Você não entende, gritou para mim, para os jornalistas, para quem quisesse ouvir. Ele nunca valorizou o que tinha, sempre reclamando que o pai controlava tudo, que nunca seria realmente independente. Foi ele quem disse que precisávamos nos livrar de você para sempre. Suas palavras caíam como ácido sobre Kleber, que apenas chorava mais intensamente. Aquela cena estava se tornando tão pública, tão humilhante, que até mesmo os jornalistas pareciam desconfortáveis. Foi quando me aproximei de Kleber. Apoiando-me na bengala, inclinei-me o suficiente para tocar seu ombro. Levante-se, filho. Ele ergueu o rosto, manchado de lágrimas e vergonha. Pai, eu te perdoo, disse simplesmente, mas jamais esquecerei. Ajudei-o a se levantar, sentindo o peso de seus remorsos. Olhei nos olhos dele e completei. Diferente de vocês, não vou abandoná-los na miséria. A escolha de reconstruir sua dignidade é sua. Nesse momento, Dona Celeste atravessou a rua e veio até nós. Aquela senhora de quase 80 anos, amiga íntima de Margarida, segurou minhas mãos entre as suas. Sebastião, ela disse com aquela voz firme que o tempo não conseguiu abalar. Sua Margarida estaria orgulhosa. Você sempre foi o homem forte que ela amava, mas hoje mostrou uma força diferente, a de saber punir sem destruir. Suas palavras me atingiram com uma intensidade que quase me fez chorar também. Margarida teria odiado ver nosso filho naquela situação, mas teria entendido a necessidade da lição. O oficial de justiça retornou da casa, confirmando que vários itens de valor haviam sido removidos, incluindo quadros, pratarias e o que restava das joias de Margarida. Tudo seria documentado para o processo. E agora? Perguntou Luciana, segurando meu braço com carinho. Agora vamos para casa, respondi. Não esta casa, não mais. Vou me mudar para o apartamento em Ipanema que mantive todos esses anos. Preciso de um novo começo, assim como todos nós. Enquanto nos afastávamos, deixando Kleber e Vanessa enfrentando os oficiais de justiça e os jornalistas, senti um peso sendo removido dos meus ombros. A vingança não havia trazido alegria, apenas um senso de justiça e a chance de recomeço para todos nós. No carro, Luciana segurou minha mão. Foi muito duro vê-lo assim, pai. Tinha certeza que queria expor Kleber desse jeito? Olhei pela janela, vendo a mansão que havia sido meu lar por décadas ficando para trás. Às vezes, filha, a vergonha pública é o único remédio para a arrogância privada. Seu irmão precisava desse choque de realidade. E você acha que ele vai mudar? Aceitar o apartamento, o emprego? Suspirei profundamente. Não sei, mas dei a ele o que nunca quis me dar, uma escolha. O resto depende dele. Enquanto o carro avançava pelas ruas do Leblon em direção a Ipanema, senti-me estranhamente leve. Não era felicidade. A ferida da traição ainda estava muito fresca para isso. Era algo diferente, talvez a sensação de ter recuperado o controle da minha própria história. Sabe, Luciana, comentei, observando o mar que surgia à distância. Quando Kleber disse, lugar de doido é aí, ele não imaginava que estava me dando tempo e espaço para planejar o futuro de todos nós. Talvez devêssemos ser gratos pela sua imprudência. Ela sorriu, apoiando a cabeça no meu ombro como fazia quando era pequena. Sempre tirando lições, até das piores situações, não é, pai? É o que nos mantém sãos, minha filha. É o que nos mantém sãos.
O apartamento em Ipanema parecia menor do que eu lembrava. Comprei-o nos primeiros anos de sucesso da fábrica, quando Margarida ainda sonhava com uma vida à beira-mar. Acabamos ficando na mansão do Leblon, mais prática para a família crescente. E este lugar tornou-se apenas um investimento que raramente visitávamos. Agora seria meu refúgio, meu recomeço. Precisamos contratar uma faxineira com urgência, comentou Luciana, passando o dedo sobre a camada de poeira que cobria o aparador da sala. E talvez um decorador. Nada disso, respondi, abrindo as janelas para que a brisa do mar entrasse. Vou limpar este lugar com minhas próprias mãos. Será terapêutico. Os dias seguintes foram de reorganização, não apenas do apartamento, mas da minha vida inteira. Paulo Roberto coordenou a transferência dos meus pertences pessoais da mansão. Luciana começou a familiarizar-se com a administração da fábrica, passando horas analisando documentos e conhecendo os funcionários mais antigos. E eu, pela primeira vez em anos, encontrei-me com tempo e espaço para refletir verdadeiramente sobre meus 70 anos de vida. Uma semana após o confronto no Leblon, recebi a notícia de que Kleber havia aceitado a proposta. Mudou-se para o apartamento em Copacabana e apresentou-se ao trabalho na fábrica como gerente júnior. Vanessa, por outro lado, partiu para São Paulo, deixando apenas uma carta repleta de acusações e ameaças vazias. Soube, tempos depois, que ela retomara a carreira de modelo, dessa vez em campanhas para público sênior. Uma ironia que não deixou de me arrancar um sorriso amargo. O impacto público da nossa história foi maior do que eu havia previsto. Os jornais cobriram o caso com manchetes como "Empresário abandona pai em hospício e perde império têxtil" e "A vingança que veio do Instituto Esperança". Recebi dezenas de mensagens de outros idosos que haviam passado por situações semelhantes. Embora poucos tivessem tido os recursos ou a presença de espírito para reagir como eu fiz. Foi uma dessas mensagens que me inspirou a dar o próximo passo. Uma carta escrita à mão, em papel almaço, de um senhor de 82 anos que havia sido abandonado pelos 3 filhos em um asilo na Zona Norte. Ele não pedia nada, apenas compartilhava sua história, agradecendo por eu ter dado visibilidade a um problema que muitos preferiam ignorar. "Preciso fazer mais", disse a Luciana durante o café da manhã, quase um mês após o confronto. "Não basta ter criado a Fundação Toninho. Preciso estar pessoalmente envolvido." Minha filha sorriu, aquele sorriso idêntico ao da mãe que sempre me aquecia o coração. "Já estava esperando por isso, pai. Você nunca foi de ficar parado." Naquela mesma tarde, pedi a Paulo Roberto que agendasse uma visita ao Instituto Esperança. Queria rever Toninho, Cida, Dr. Nelson, as pessoas que, ironicamente, haviam me ajudado no momento mais sombrio da minha vida. O retorno ao Instituto foi estranho. O prédio, que havia sido minha prisão por 2 semanas agora, parecia diferente aos meus olhos. Notei detalhes que antes não havia percebido. A pintura descascando em alguns cantos, o mobiliário desgastado, a falta de recursos evidente nos pequenos detalhes. Dr. Nelson me recebeu em seu escritório, visivelmente surpreso com minha visita. "Sr. Nogueira, que prazer revê-lo em circunstâncias mais favoráveis." "O prazer é meu, doutor. Vim agradecer pessoalmente e, bem, tenho uma proposta a fazer." Durante a hora seguinte, discutimos como a Fundação Toninho poderia estabelecer uma parceria com o Instituto, fornecendo recursos para melhorias estruturais e capacitação da equipe. Mais importante, propus a criação de um programa de acompanhamento psicológico e jurídico para idosos abandonados por suas famílias. "Muitos deles não têm a quem recorrer", expliquei. "Não tem um Paulo Roberto ou uma Luciana para lutar por eles. Precisamos criar essa rede de apoio." Dr. Nelson, com lágrimas nos olhos que não se esforçou para esconder, estendeu-me a mão. "O senhor transformou uma tragédia pessoal em esperança para muitos. É uma honra fazer parte disso." Após a reunião, pedi para visitar Toninho.
Encontrei-o no mesmo quarto que compartilhamos, sentado na cadeira junto à janela, observando o pequeno jardim do instituto. Estava tendo um bom dia. Seus olhos reconheceram-me imediatamente. "Sebastião, o homem que deu o troco!" exclamou com aquela mistura de lucidez e confusão que caracterizava seus bons momentos. Pensei que nunca mais te veria. Sentei-me ao seu lado, contando-lhe sobre os acontecimentos desde minha saída. Falei da fundação que levava seu nome, dos planos para melhorar o instituto, de como suas palavras haviam me dado força nos momentos mais difíceis. "Fundação Toninho?" Ele repetiu confuso. Depois, um brilho de compreensão iluminou seu olhar. "É um bom nome. Soa importante." Antes de me despedir, prometi voltar semanalmente, não apenas para vê-lo, mas para participar de atividades com os outros residentes, jogos de dominó, exibição de filmes antigos, leituras compartilhadas. Senti que havia encontrado um propósito para essa nova fase da minha vida. Na saída, encontrei Cida trocando os lençóis em um dos quartos. Ao me ver, largou o que fazia e veio me abraçar, quebrando todo o protocolo profissional. "Seu Sebastião, que bom que voltou para nos visitar." Voltei para agradecer Cida e para convidá-la a fazer parte de algo maior. Expliquei sobre a parceria entre a Fundação e o Instituto e como precisaria de uma enfermeira-chefe para coordenar a parte de cuidados. Seus olhos brilharam com a perspectiva de poder fazer mais pelos pacientes que tanto amava. "O senhor não imagina como isso é importante", ela disse. "Todos os dias vejo idosos trazidos por famílias que simplesmente não os querem mais. Alguns nunca recebem uma visita sequer. Por isso precisamos agir", respondi. "E você será fundamental nesse processo." Nos meses seguintes, mergulhei de cabeça nesse projeto. A Fundação Toninho cresceu rapidamente, estabelecendo parcerias com outros institutos e asilos. Criamos uma linha direta para denúncias de abandono e maus tratos contra idosos. Financiamos pesquisas sobre envelhecimento digno e políticas públicas para a terceira idade. A repercussão de nossa história continuava, agora amplificada pelo trabalho da Fundação. Fui convidado para dar palestras, participar de programas de televisão, até mesmo depor em uma comissão na Assembleia Legislativa que discutia o endurecimento das leis de proteção ao idoso. Em uma dessas ocasiões, um repórter me perguntou se eu havia realmente perdoado meu filho. A pergunta me pegou de surpresa, pois em meio a toda aquela atividade, havia evitado pensar profundamente sobre Kleber. "O perdão é um processo", respondi após um momento de reflexão. "Não acontece da noite para o dia, mas estamos caminhando nessa direção." Era verdade. Kleber e eu mantínhamos um contato limitado, basicamente relacionado ao trabalho na fábrica. Ele chegava pontualmente todos os dias, executava suas funções com dedicação, interagia respeitosamente com os colegas. Os supervisores relatavam que ele demonstrava humildade, uma qualidade que eu nunca havia associado ao meu filho. Uma tarde, quase 6 meses após o incidente, recebi uma ligação inesperada. Era Carmen Albuquerque, a assistente social que nos ajudara no dia do confronto. "Senhor Nogueira, desculpe incomodá-lo, mas achei que deveria saber. Seu filho está participando voluntariamente de um grupo de apoio para familiares de idosos." A notícia me surpreendeu. "Grupo de apoio? Que tipo de grupo?" "É um programa que ajuda familiares a lidar com os desafios de ter um idoso em casa, questões emocionais, práticas, financeiras. Seu filho não apenas participa, mas tem sido extremamente ativo, compartilhando sua experiência e ajudando outros a não cometerem os mesmos erros." Desliguei o telefone com uma sensação estranha no peito. Seria possível que Kleber estivesse realmente mudando? Ou era apenas uma estratégia para reconquistar minha confiança e voltar à posição privilegiada que ocupava antes? Decidi verificar pessoalmente. Na semana seguinte, sem avisar, compareci a uma das reuniões do grupo. Sentei-me discretamente no fundo da sala, observando a dinâmica.
Kleber não me viu imediatamente. Estava concentrado em uma conversa com um homem de meia-idade que parecia angustiado. Eu sei exatamente como você se sente, dizia meu filho, com uma sinceridade que me surpreendeu. A frustração, o cansaço, a sensação de que sua vida está em suspenso, passei por isso também. Mas o que aprendi da pior maneira possível é que nossos pais não são obstáculos em nosso caminho. São pessoas que precisam de nosso respeito e cuidado, assim como um dia cuidaram de nós. O homem assentiu, visivelmente emocionado. É difícil não se ressentir às vezes. Claro que é, concordou Kleber. Ninguém disse que seria fácil, mas posso garantir que o arrependimento de tê-los maltratado é muito, muito pior que qualquer dificuldade que você enfrente agora. Foi quando ele me viu. Nossos olhos se encontraram através da sala e pude ver o choque em seu rosto. Por um momento pensei que ele ficaria constrangido, que talvez todo aquele discurso fosse apenas uma encenação. Mas, para minha surpresa, ele sorriu. Um sorriso triste, carregado de significado. No final da reunião, nos encontramos na calçada em frente ao centro comunitário onde o grupo se reunia. Havia uma tensão palpável entre nós. Não sabia que você viria, ele disse finalmente. Nem eu. Carmen me contou sobre o grupo. Achei que deveria ver com meus próprios olhos. Ele assentiu, desviando o olhar para a rua movimentada. E o que achou? Fiquei surpreso. O que você disse para aquele homem parecia sincero. Era sincero, pai. Cada palavra. Ele respirou fundo antes de continuar. Não estou fazendo isso para impressionar você ou reconquistar meu lugar na empresa. Estou fazendo porque preciso, porque me ajuda a lidar com o que fiz, com quem fui. Caminhamos lado a lado até uma pequena praça nas proximidades. Sentamos em um banco, observando as crianças que brincavam no playground. Como está o trabalho na fábrica? Perguntei, percebendo que era a primeira vez que conversávamos realmente desde o confronto. Diferente do que eu imaginava, ele respondeu com honestidade. Sempre achei que conhecia a empresa de cima a baixo, mas trabalhando diretamente na produção, tenho aprendido coisas que nunca percebi nos relatórios que chegavam à minha mesa. Por exemplo, o impacto que cada decisão administrativa tem na vida dos funcionários. Quando aprovei a redução do intervalo de almoço em 15 minutos para aumentar a produção, não percebi como isso afetaria as mães que usavam esse tempo para ligar para seus filhos, ou os mais velhos que precisavam desse descanso extra. Aquela observação me impressionou. O Kleber que eu conhecia jamais pensaria nesse tipo de detalhe humano. Apenas nos números, nos resultados. E o apartamento em Copacabana é muito diferente da mansão, imagino. E ele riu, um riso sem amargura, quase nostálgico. É pequeno, sim, mas depois que Vanessa foi embora, percebi que nunca precisei de tanto espaço. Na verdade, tem sido reconfortante. Menos para limpar, menos para me preocupar. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi Kleber quem falou primeiro, sua voz embargada pela emoção. Pai, eu sei que disse que me perdoava naquele dia, na frente de todos, mas também disse que nunca esqueceria. E entendo isso. O que fiz, o que planejei fazer, foi imperdoável. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. Só quero que saiba que aquele não era eu. Ou melhor, era uma versão de mim que detesto, que luto todos os dias para deixar no passado. Olhei para meu filho. Realmente olhei para ele. Talvez pela primeira vez em anos. Vi as rugas de preocupação que se formavam em seu rosto, os cabelos que começavam a rarear nas têmporas, o cansaço nos olhos. Vi também algo que não enxergava há muito tempo. Humildade, arrependimento genuíno, uma determinação silenciosa de fazer melhor. Luciana me contou que você tem visitado o instituto regularmente, comentei. Que tem jogado dominó com Toninho. Ele assentiu, um pequeno sorriso surgindo. No início, ia apenas para me punir, para me lembrar do que fiz. Mas depois, descobri que gosto daquelas pessoas, suas histórias, sua sabedoria. Toninho me ensinou a jogar de um jeito que nunca vi antes, mesmo nos dias em que ele está mais confuso.
Essa revelação tocou algo profundo em mim. A ideia de Kleber visitando voluntariamente o lugar onde tentou me aprisionar, criando laços com pessoas como Toninho, era um desenvolvimento que jamais teria previsto. A fundação está crescendo, comentei. Estamos expandindo para outros estados. Talvez pudéssemos usar alguém com experiência administrativa para coordenar essa expansão. Os olhos dele se arregalaram com a sugestão implícita. Pai, eu não acho que mereço isso ainda. Prefiro continuar onde estou, aprendendo, crescendo. Se você realmente sentir que posso ser útil à fundação, conversamos novamente. Sua resposta me deixou sem palavras. O antigo Kleber teria agarrado a oportunidade imediatamente, vendo-a como um caminho para recuperar status e poder. Este novo Kleber parecia genuinamente preocupado em merecer qualquer responsabilidade que recebesse. Vamos dar tempo ao tempo, concordei, levantando-me do banco. Por enquanto, que tal jantar comigo e Luciana no domingo? Nada formal, apenas um jantar em família. Eu gostaria muito, ele respondeu, a emoção evidente em sua voz. Nos despedimos com um aperto de mão que se transformou em um abraço breve e desajeitado. O primeiro contato físico verdadeiro que tínhamos em anos. Enquanto caminhava de volta para meu carro, senti um peso sendo levantado dos meus ombros. Não era perdão completo. Esse caminho ainda seria longo, mas era o começo de uma reconciliação que, semanas antes, eu teria julgado impossível. Na manhã seguinte, acordei com uma ideia fixa na mente. Liguei para Paulo Roberto antes mesmo do café da manhã. Precisamos transformar a história da Fundação Toninho em um projeto de lei, declarei assim que ele atendeu. Algo que proteja efetivamente os idosos de abandono e maus tratos, com punições reais e mecanismos de fiscalização eficientes. Ambicioso, comentou Paulo, mas possível. Temos contatos na Assembleia e sua história ganhou notoriedade suficiente para chamar atenção para o tema. Nas semanas seguintes, trabalhamos incansavelmente na proposta. Consultamos especialistas em direito do idoso, assistentes sociais, geriatras, psicólogos. Ouvimos histórias de dezenas de idosos que haviam passado por situações semelhantes à minha, mas sem os recursos para reagir. O projeto começou a ganhar forma e apoio. A imprensa, que já havia coberto minha história pessoal, agora acompanhava o desenvolvimento da iniciativa que viria a ser conhecida como Lei Sebastião, um nome que eu inicialmente resisti, mas acabei aceitando quando percebi o poder simbólico que carregava. Em um desses eventos de divulgação do projeto, um jornalista me perguntou se minha experiência no Instituto Esperança havia sido um mal que veio para o bem. Pensei cuidadosamente antes de responder. Não acredito que precisemos passar por tragédias para fazer o bem, mas quando elas acontecem, e inevitavelmente acontecerão, temos uma escolha. Podemos nos deixar destruir por elas ou usá-las como combustível para mudanças positivas. Aquela resposta resumia perfeitamente minha jornada nos últimos meses. A traição de Kleber havia sido dolorosa, devastadora. Mas dela nasceu a Fundação Toninho, o projeto de lei, e talvez, ainda era cedo para ter certeza, um relacionamento renovado com meu filho. Naquela noite, sozinho em meu apartamento em Ipanema, observando o mar através da janela, percebi que minha vida havia tomado um rumo que jamais teria imaginado aos 68 anos. Em vez de uma aposentadoria tranquila, eu estava mais ativo e engajado do que nunca. Em vez de amargura pela traição sofrida, sentia uma determinação renovada de transformar aquela experiência em algo maior que eu mesmo. Lugar de doido é aí. As palavras de Kleber, que antes me cortavam como facas, agora soavam distantes, quase irrelevantes. Porque o verdadeiro lugar de cada um de nós não é determinado pelos outros, é construído por nossas escolhas, nossas reações às adversidades, nossa capacidade de transformar dor em propósito. E eu havia encontrado o meu.
O projeto de lei avançava a passos firmes na Assembleia Legislativa. Após meses de audiências públicas, debates acalorados e negociações nos bastidores, a Lei Sebastião, como a imprensa insistia em chamar, estava prestes a ser votada. Paulo Roberto havia se tornado incansável, transformando-se no principal articulador político da proposta, usando sua experiência jurídica e seus contatos para superar resistências. "Amanhã é o grande dia", anunciou ele durante nosso almoço semanal no restaurante Sabor da Vida em Copacabana, onde havíamos retomado nosso antigo ritual. "A votação está marcada para as 14h. Seria importante que você estivesse lá." "Não perderia por nada", respondi, sentindo uma mistura de ansiedade e orgulho. Quem diria que aquelas 2 semanas no instituto resultariam em algo assim? Paulo sorriu, aquele sorriso discreto de quem conhece as engrenagens do mundo. Às vezes, as piores experiências geram os melhores frutos. "Como está Kleber? Continua frequentando as reuniões do grupo de apoio?" "Sim, e não apenas isso. Ele assumiu um papel de liderança lá. Criou um programa específico para filhos que enfrentam dificuldades em cuidar dos pais idosos. Meu relacionamento com Kleber havia evoluído lentamente, como uma planta que precisa de cuidados diários para crescer saudável. Nossos jantares de domingo tornaram-se um ritual. Inicialmente constrangedores, marcados por silêncios desconfortáveis, gradualmente se transformaram em encontros onde podíamos conversar abertamente sobre a fábrica, sobre a fundação, sobre nossas vidas. Luciana, que inicialmente relutava em perdoar o irmão, começou a abrir espaço para ele novamente em sua vida. Não era a mesma cumplicidade de antes, mas havia respeito e um esforço genuíno de ambos os lados para reconstruir a relação. Na manhã da votação, acordei antes do amanhecer. Abri a janela do meu quarto e contemplei o céu que lentamente passava do negro profundo para um azul acinzentado. Pensei em Margarida, em como ela teria orgulho do que estávamos prestes a conquistar. Pensei em Toninho, que nos últimos meses havia piorado significativamente, seus momentos de lucidez tornando-se cada vez mais raros. "Este dia também é seu, meu amigo", murmurei para o horizonte, como se minhas palavras pudessem atravessar as paredes do Instituto Esperança e alcançar aquele homem que, sem saber, havia inspirado tanto. Vesti meu melhor terno, azul marinho, discreto mas elegante. Prendi no peito o broche da Fundação Toninho, um pequeno sol nascente que simbolizava esperança e recomeço. Tomei café reforçado, sabendo que o dia seria longo. Luciana passou para me buscar pontualmente às 11h. Ela havia assumido a presidência da fábrica com uma competência que me surpreendeu. Sob sua liderança, a empresa não apenas manteve-se estável, mas expandiu para novas linhas de produtos, incluindo uma coleção especial cujos lucros eram parcialmente destinados à fundação. "Nervoso, pai?" perguntou ela, percebendo meu silêncio durante o trajeto. "Um pouco", admiti. "Não pela votação em si, mas pelo que ela representa. Se aprovada, essa lei pode mudar a vida de milhares de idosos que não têm voz nem recursos para se defender." Chegamos à Assembleia com bastante antecedência. O saguão principal já estava repleto. Jornalistas, representantes de entidades de defesa dos idosos, políticos, curiosos. Vi rostos conhecidos das audiências públicas, pessoas que haviam compartilhado suas próprias histórias de abandono e negligência. Dona Celeste, minha vizinha do Leblon e amiga de longa data de Margarida, estava lá, cercada por um grupo de senhoras do movimento por envelhecimento digno que ela havia fundado, inspirada pela minha história. "Sebastião!" exclamou ela, abrindo caminho entre a multidão para me abraçar. "Que dia glorioso! Margarida estaria radiante." "Ela sempre foi a verdadeira força por trás de tudo que fiz", respondi, sentindo aquela familiar pontada de saudade que nunca desaparecia completamente. Entre os presentes, avistei uma figura que não esperava ver: Kleber.
Ele estava discretamente posicionado próximo a uma coluna, vestindo um terno simples, muito diferente dos trajes caros e ostensivos que costumava usar. Nossos olhares se cruzaram, e ele fez um pequeno aceno com a cabeça, como se pedisse permissão para estar ali. "Vamos falar com ele", murmurou Luciana, percebendo minha hesitação. Atravessamos o saguão, recebendo cumprimentos e palavras de encorajamento pelo caminho. Quando chegamos até Kleber, percebi que ele parecia genuinamente nervoso. "Não sabia se deveria vir", ele explicou, antes mesmo que perguntássemos. "Temi que minha presença pudesse ser vista como inapropriada, considerando meu papel na história." "Você faz parte disso também", respondi, surpreendendo a mim mesmo com a sinceridade daquela afirmação. "De certa forma, se não fosse por você, nada disso estaria acontecendo." Um misto de dor e gratidão perpassou seu olhar. Uma maneira gentil de dizer que meu erro terrível gerou algo positivo. "Não existe futuro sem perdão, filho", disse, repetindo uma frase que Margarida costumava usar em momentos de conflito familiar. "E você tem trabalhado duro para merecer o seu." Fomos interrompidos por Paulo Roberto, que se aproximou apressadamente. "Está na hora. Reservaram lugares para vocês na primeira fileira." A sala de sessões da Assembleia estava lotada. Câmeras de TV posicionadas estrategicamente captavam cada momento do que havia se tornado um evento de grande repercussão. Tomamos nossos lugares, eu entre Luciana e Kleber, com Paulo Roberto logo atrás. O presidente da Assembleia abriu a sessão, explicando a importância do projeto de lei que seria votado. Um a um, deputados de diferentes partidos tomaram a palavra, manifestando seu apoio ou apresentando ressalvas. O debate foi intenso, por vezes acalorado, mas predominantemente respeitoso. Um dos deputados mais idosos da casa pediu a palavra para uma parte. Era um senhor de quase 80 anos, respeitado por sua longa trajetória política. "Antes que passemos à votação", começou ele, sua voz trêmula mas firme, "gostaria de pedir que o senhor Sebastião Nogueira dirija algumas palavras a esta casa. Afinal, é sua história pessoal que inspirou o projeto que hoje analisamos." Um murmúrio de aprovação percorreu o plenário. O presidente assentiu, convidando-me com um gesto a tomar o microfone central. Jamais fui um homem de discursos. Na fábrica, preferia a objetividade das reuniões executivas às grandes apresentações. Mas naquele momento, enquanto caminhava até o centro do plenário, sentindo o peso de centenas de olhares, as palavras vieram naturalmente. "Senhoras e senhores deputados, agradeço a oportunidade de me dirigir a esta casa. Não venho como especialista em leis ou políticas públicas. Venho como um homem que viveu na pele o que muitos idosos enfrentam silenciosamente todos os dias em nosso país." Contei brevemente minha história, a internação forçada, as palavras cruéis de Kleber, os dias no instituto, a vingança calculada e, finalmente, a reconciliação e o propósito que encontrei. Falei de Toninho, de Cida, do Dr. Nelson, de todos aqueles que, de alguma forma, fizeram parte daquela jornada inesperada. "Tive sorte", concluí. "Tive recursos, contatos, uma filha que voltou de outro país para me ajudar, um amigo advogado que conhecia os caminhos da justiça. Mas e os milhares de idosos que não têm essa rede de apoio, que não podem bloquear cartões ou trocar fechaduras, que não têm voz quando são silenciados por aqueles que deveriam protegê-los? É para eles que peço a aprovação desta lei, não como vingança contra quem erra, mas como proteção para quem é vulnerável." Quando terminei, um silêncio profundo tomou conta do plenário, seguido por uma onda de aplausos que começou tímida e cresceu até se tornar uma ovação de pé. Vi lágrimas nos olhos de alguns deputados, especialmente os mais velhos. Vi jornalistas anotando freneticamente. Vi Luciana sorrindo com orgulho e, para minha surpresa, vi Kleber aplaudindo com uma intensidade que falava de arrependimento e esperança. A votação foi quase unânime. A Lei Sebastião,
agora oficialmente denominada Lei de Proteção Integral ao Idoso, foi aprovada com apenas 3 votos contrários e 2 abstenções. O projeto seguiria para a sanção do governador, mas todos sabiam que era apenas uma formalidade. Ele já havia manifestado publicamente seu apoio à iniciativa. Ao final da sessão, fomos cercados por repórteres, câmeras, microfones. Respondi a algumas perguntas, sempre destacando que o mérito não era meu, mas de todos que trabalharam incansavelmente no projeto e principalmente dos idosos que tiveram a coragem de compartilhar suas histórias. Quando finalmente conseguimos deixar a Assembleia, já era noite. Propus que fôssemos jantar para celebrar, não em um restaurante sofisticado, mas na pequena cantina italiana, próxima ao meu apartamento em Ipanema, onde o dono, senhor Giuseppe, um imigrante de 85 anos, preparava pessoalmente o melhor espaguete alla puttanesca da cidade. Durante o jantar, bebendo um vinho tinto que Giuseppe guardava para ocasiões especiais, permiti-me um momento de reflexão. Olhei para Luciana, tão forte e determinada. Para Kleber, ainda tentando encontrar seu caminho de redenção. Para Paulo Roberto, cuja amizade havia sido meu porto seguro nos piores momentos. Pensei em todos que não estavam presentes fisicamente. Margarida, Toninho, Cida, Dr. Nelson, Dona Celeste, mas cujas presenças eu sentia intensamente naquela celebração. Um brinde, propus, erguendo minha taça. Não apenas a lei que aprovamos hoje, mas a todas as pessoas que me mostraram que, mesmo aos 68 anos, ainda é possível recomeçar. Todos ergueram suas taças, sorrisos emocionados nos rostos. Kleber, contudo, parecia particularmente afetado. "Posso dizer algo?", pediu ele, sua voz trêmula. Quando assenti, ele continuou. "Pai, eu estive pensando muito ultimamente sobre o que aconteceu, sobre quem eu era, sobre quem quero ser, e cheguei a uma conclusão que preciso compartilhar." Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. "Decidi vender o apartamento em Copacabana. Vou usar o dinheiro para criar um programa dentro da Fundação Toninho, focado especificamente em reconciliação familiar, para ajudar filhos que, como eu, erraram gravemente com seus pais, mas querem uma segunda chance." Sua proposta me pegou de surpresa. O apartamento em Copacabana, embora modesto comparado à mansão do Leblon, ainda era um bem valioso. Vendê-lo significaria um compromisso financeiro significativo com a causa. "Tem certeza disso, Kleber? Aquele apartamento é seu lar agora." "Tenho absoluta certeza", ele respondeu, uma determinação serena em seu olhar. "E quanto ao lar? Bem, encontrei um pequeno estúdio mais próximo da fábrica. É mais que suficiente para mim." Luciana, que até então observava o irmão com uma mistura de surpresa e ceticismo, finalmente sorriu. Um sorriso genuíno. O primeiro dirigido a Kleber desde o incidente. "Acho uma ideia maravilhosa", ela declarou, "e proponho que a fábrica faça um aporte equivalente para esse programa. Afinal, é um investimento no futuro da nossa sociedade." Paulo Roberto ergueu novamente sua taça. "E eu me comprometo a dar suporte jurídico gratuito a esse programa. Podemos criar um mecanismo de mediação para casos de conflito familiar antes que cheguem às vias judiciais." Naquele momento senti algo que há muito não experimentava. Uma sensação de plenitude, de círculo completado. Da tragédia do abandono no Instituto Esperança havia nascido não apenas uma lei, mas um movimento, uma causa, uma nova fase para todos nós. Nos meses seguintes, vi esse movimento crescer além das minhas expectativas mais otimistas. A Fundação Toninho expandiu-se para 3 estados, com planos de alcance nacional. O programa de reconciliação familiar proposto por Kleber, batizado de Projeto Recomeço, tornou-se um modelo de sucesso, ajudando dezenas de famílias a reconstruírem relações fragilizadas ou rompidas. Luciana assumiu definitivamente a presidência da fábrica, implementando políticas progressistas de valorização dos funcionários mais antigos e apoio aos que se aproximavam da aposentadoria.
Kleber, trabalhando agora diretamente na fundação, descobriu um talento natural para a escuta empática e a mediação de conflitos. Toninho faleceu 9 meses após a aprovação da lei, em um dia de primavera. Seus últimos momentos foram pacíficos em um quarto reformado do Instituto Esperança, cercado por uma pequena multidão de admiradores que ele sequer sabia que tinha. Em seus raros momentos de lucidez nos últimos dias, repetia sempre a mesma frase: "Diga ao Sebastião que estou orgulhoso." A vida continuou seu curso, com suas alegrias e desafios. Completei 70 anos em uma celebração simples no apartamento de Ipanema, cercado apenas pelas pessoas mais próximas. Não queria festa grandiosa. Preferia a autenticidade das conexões verdadeiras que havia redescoberto. Em uma tarde de domingo, cerca de 1 ano e meio após aquele fatídico dia em que Kleber pronunciou as palavras que mudaram nossas vidas, recebi uma visita inesperada. Cida, a enfermeira do Instituto Esperança, que havia sido meu primeiro apoio nos dias sombrios de internação, veio me procurar com um envelope amarelado nas mãos. "Encontramos isso entre os pertences de Toninho", explicou ela. "Parece que ele escreveu nos dias seguintes à sua saída do instituto. Pediu que entregássemos a você quando tudo estivesse resolvido. Acho que agora é o momento certo." Quando ela saiu, abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro, uma única folha de papel, com a caligrafia hesitante de Toninho, escrita provavelmente em um daqueles raros momentos de clareza. "Caro Sebastião, quando você me contou o que seu filho havia feito, senti sua dor como se fosse minha. Também fui abandonado, também fui esquecido, mas há uma diferença crucial entre nós. Você teve força para reagir, eu não. Enquanto você planeja sua vingança justa, quero deixar um conselho de um velho que já viu demais. Não permita que a amargura defina seu futuro. Use sua dor como ferramenta, não como arma. Construa algo que transcenda a mágoa, algo que ajude outros que, como nós, foram descartados quando deixaram de ser convenientes. E quando tudo terminar, quando a justiça for feita e as lições forem aprendidas, lembre-se de que o verdadeiro triunfo não está em punir quem errou, mas em transformar o erro em algo maior que todos nós. Com admiração, Antônio Toninho Silveira." Dobrei cuidadosamente a carta, sentindo lágrimas silenciosas escorrerem pelo meu rosto. Era como se Toninho, mesmo não estando mais entre nós, tivesse de alguma forma previsto exatamente o caminho que acabamos trilhando. Da dor à justiça, da justiça ao perdão, do perdão à transformação. Naquela noite, contemplando o mar de Ipanema da varanda do meu apartamento, pensei em todas as reviravoltas que a vida pode apresentar, especialmente quando menos esperamos. Aos 70 anos, quando muitos imaginam que a história já está escrita, redescobri que cada dia traz a possibilidade de um novo capítulo. Nunca esquecerei aquela frase cruel: "Lugar de doido é aí", que meu próprio filho pronunciou no corredor frio do Instituto Esperança. Mas agora entendo que aquele momento, por mais doloroso que tenha sido, foi apenas o início de uma jornada maior. O verdadeiro lugar de cada um de nós não é definido pelas palavras de outros, mas pelas escolhas que fazemos diante da adversidade. Meu lugar, descobri, é exatamente onde estou agora, construindo pontes onde antes havia abismos, transformando dor em propósito, mostrando que mesmo as histórias mais sombrias podem ter um final iluminado pela reconciliação e pelo amor. E se há uma lição que gostaria de deixar para quem ouve minha história, é esta: nunca é tarde demais para recomeçar, para perdoar, para ser perdoado. Nunca é tarde demais para transformar uma frase de abandono, "lugar de doido é aí", em um manifesto de esperança. O lugar de cada um de nós é onde pudermos fazer a diferença, onde pudermos amar e ser amados. Não importa quantos anos tenhamos vivido ou quantas cicatrizes carreguemos no coração. E assim termina minha história, meus amigos. Uma jornada que começou com traição e abandono,
mas que se transformou em algo muito maior, que eu jamais poderia imaginar. Quando ouvi meu próprio filho dizer, "Lugar de doido é aí", enquanto me deixava naquele instituto contra minha vontade, jamais pensei que aquele seria o início de uma completa transformação na minha vida e na vida de tantas outras pessoas. Bloquear os cartões foi apenas o primeiro passo de uma reação que me devolveu não apenas minha dignidade, mas me apresentou a um propósito que nunca havia considerado aos 68 anos de idade. A Fundação Toninho, a Lei de Proteção Integral ao Idoso, o Projeto Recomeço, tudo nasceu daquele momento terrível em que me vi sozinho, traído por quem eu mais confiava. Mas o mais surpreendente de toda essa jornada foi a reconciliação. Ver Kleber transformar-se, reconhecer seus erros e dedicar-se genuinamente a ajudar outros filhos a não cometerem os mesmos erros que ele, isso sim foi uma vitória que nenhuma vingança poderia proporcionar. Luciana, minha filha querida, que voltou de Portugal para me defender, acabou descobrindo uma força e uma competência como líder que talvez nunca tivesse percebido se não fosse por toda essa situação. E quanto a mim, um velho empresário que pensava estar no final de sua história, descobriu que ainda havia muitos capítulos a serem escritos. Aprendi que nossas maiores feridas podem se transformar em nossas maiores fontes de propósito. Aprendi que o perdão não é fraqueza, mas a forma mais profunda de força. Aprendi que nunca é tarde demais para recomeçar, para fazer a diferença, para deixar um legado que transcenda nossas próprias vidas. Meu amigo Toninho, que conheci naqueles dias sombrios do Instituto, estava certo quando escreveu em sua carta: "O verdadeiro triunfo não está em punir quem errou, mas em transformar o erro em algo maior que todos nós." Foi exatamente isso que tentei fazer, e continuo tentando todos os dias. Se você está assistindo a este vídeo e se identificou com algum aspecto da minha história, seja porque também foi abandonado, porque tem medo de envelhecer, porque se arrependeu de como tratou um ente querido idoso, ou simplesmente porque acredita que todos merecem envelhecer com dignidade, quero pedir algumas coisas importantes. Primeiro, inscreva-se aqui no canal Meu Avô Falou. Temos muitas outras histórias para compartilhar, muitas lições de vida que podem tocar seu coração e talvez até transformar sua perspectiva sobre o envelhecimento e as relações familiares. Essas histórias dão trabalho para serem produzidas. Cada detalhe é cuidadosamente pensado para trazer a vocês relatos autênticos e emocionantes. Segundo, deixe seu like neste vídeo e principalmente seu comentário. Gostaria muito de saber o que você achou da minha história. Você já viveu algo semelhante? O que faria no meu lugar? Acha que perdoaria como eu perdoei? Seus comentários são fundamentais para mantermos este canal vivo e conectado com quem realmente importa: você. Terceiro, se puder, ajude este canal através do Valeu Demais, uma forma de doação que ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite trazer novos vídeos diariamente. Seu apoio financeiro, mesmo que pequeno, faz uma diferença enorme para que possamos continuar compartilhando histórias como a minha e dando voz a quem muitas vezes é silenciado em nossa sociedade. E, por fim, compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir esta história. Talvez um filho distante de seus pais idosos, talvez um amigo que está cuidando de familiares em idade avançada, ou mesmo um idoso que está se sentindo sozinho e esquecido. Às vezes, uma história pode ser o começo de uma transformação. Agradeço profundamente por terem me ouvido. Aos 70 anos, descobri que ainda tenho muito a dizer e muito a aprender. E vocês, com seus comentários e apoio, me ajudam a continuar nessa missão. Obrigado por fazerem parte desta jornada comigo. Até o próximo relato aqui no canal Meu Avô Falou.